Olá, no vídeo anterior nós falamos sobre os 10 países mais pacíficos e mais seguros do mundo, e agora vamos conhecer os países que vivem a realidade oposta, os 10 países mais perigosos do mundo. Os dados aqui apresentados são baseados no Global Peace Index, ou o Índice Global da Paz, o qual visa quantificar o quão pacífico ou quão hostil é um determinado país. O estudo cobre 162 países e alguns dos critérios analisados são relações com países vizinhos, estabilidade política, atividades terroristas, envolvimento em conflitos, intensidade de conflitos internos e o número de mortes devido a tais conflitos, entre outros fatores relevantes. Para ver a lista completa e mapas interativos, assim como as fontes utilizadas aqui, vejam a descrição do vídeo abaixo. Então, vamos para a lista. Em 10º lugar, nós temos a Coreia do Norte, um país que é acusado de ter um dos piores históricos de violação dos direitos humanos da atualidade. A Coreia do Norte é também o país mais corrupto do mundo, de acordo com o relatório anual da Transparency International. Nesse ranking, Coreia do Norte e Somália compartilham o cobiçado primeiro lugar de país mais corrupto do planeta. Os norte-coreanos não têm direito à internet, nem comunicação com o mundo exterior, e, como se não bastasse, eles também não podem deixar o país. O povo realmente não sabe como é o mundo lá fora, e não, o líder não é detestado pelo povo, muito pelo contrário, ele é cultuado como um semideus por um povo que não conhece nada além desse presídio de segurança máxima conhecido como Coreia do Norte. A falta de conhecimento do povo é a base para o florescimento de uma cultura de adoração ao líder. Sim, o líder Kim Jong-il, já falecido, era visto como mais que um simples mortal de carne e osso. Há várias crenças sobrenaturais e super-humanas acerca do já falecido líder, como seu nascimento milagroso, o qual supostamente teve origem divina e ocorreu no topo de uma montanha sagrada e foi anunciado por uma estrela no céu e um arco-íris duplo, os quais transformaram o inverno em primavera. Kim Jong-il supostamente aprendeu a andar e a falar com poucas semanas de vida após o seu milagroso nascimento. Há muitas outras crenças acerca do líder supostamente divino, como por exemplo, ele compôs 6 óperas, as quais são consideradas as melhores da história da música, e escreveu 1.500 livros num período de apenas 3 anos e também consegue controlar o tempo. E claro, como é de se esperar de um semideus, ele não precisa fazer o número 2. E sim, os norte-coreanos acreditam nisso e mais. Em 1994, quando o pai, Kim Il-sung, veio a falecer, o filho, sim, aquele cujo nascimento teve origem divina, tomou posse do país. Quer dizer, na verdade foi uma posse parcial, apenas como comandante das Forças Armadas. O cargo de líder de Estado continuou a pertencer a seu falecido pai, o qual, aparentemente, comandava o país do além. Isso mesmo, um homem morto no comando do país, fazendo da Coreia do Norte a primeira necrocracia do mundo, se é que esse termo existe. A forma de governo é como se fosse uma teocracia, mas ao invés de se basear em uma religião já existente, com raízes históricas, como no caso de países islâmicos, o líder norte-coreano resolveu inventar uma nova religião fresquinha, onde ele é Deus, basicamente. E agora que a dinastia dos Kims já chegou no neto, podemos dizer que a pseudo-religião norte-coreana também conta com uma trindade. Sim, eles têm o pai, o filho e o vovozinho santo, que de santo não tinha nada. E como se não bastasse, a Coreia do Norte tem uma lei de punição que se estende por 3 gerações. Por exemplo, quando alguém é aprisionado, sua família também é aprisionada junto ao suspeito por estar relacionado a ele biologicamente. E a prisão é perpétua e não é qualquer presídio, é um campo de concentração. Isso mesmo, lembra dos nazistas? Então, e os filhos dos condenados nascerão nesses campos de concentração. E os netos dos condenados também nascerão nesses campos. E lá eles ficarão por 3 gerações. E não, o suposto crime cometido não precisa ser nada sério, ao ver do mundo ocidental pelo menos, basta a pessoa tentar fugir da Coreia do Norte, já é sério bastante, ou então não concordar com a vontade do todo-poderoso ditador para que a pessoa e sua família sejam enviados para um campo de concentração, um lugar de trabalho forçado, um verdadeiro inferno na Terra, um lugar onde só falta ter fogo ali, porque é um inferno. E ainda assim, o ditador é visto como um homem bondoso por muitas pessoas. Para quem está de fora, a dinastia Kim é merecidamente vista como cruel. Para o povo mantido na ignorância, no entanto, que lá nasceu e não conhece nada além disso,
Os 3 líderes são louvados como semideuses, e nenhum deles jamais permitiu concorrência com outras religiões, as quais são estritamente proibidas no país. Possuir um livro sagrado de uma religião rival é crime. Afinal, a única liberdade religiosa que é possível ter na Coreia do Norte é a liberdade de adorar os ditadores como deuses. Embora a Coreia do Norte não adote nenhuma religião tradicional, o país vive sob um fanatismo religioso comparável ao Talibã. Os fatos e as polêmicas sobre a Coreia do Norte continuam, talvez merecendo até um vídeo dedicado somente a esse país, mas eu acho que já está na hora de continuar com os outros países da lista. Então, para finalizar com algo positivo, a taxa de alfabetização na Coreia do Norte é de 99 a 100%. O próximo na lista é o Paquistão, número 9, que tem estado em constante conflito com a vizinha Índia em disputa pelo território de Caxemir. É impossível falar do Paquistão nesse triste contexto sem mencionar esse conflito, o qual contribui para o ranking atual do país como um dos mais perigosos do mundo. Em resumo, após a partição da Índia, a maioria muçulmana de Caxemir queria fazer parte do Paquistão, também muçulmano, mas o líder, que era hindu, quis que Caxemir continuasse neutra. Em seguida, o Paquistão invadiu Caxemir, forçando seu líder a pedir auxílio militar à Índia, culminando na Primeira Guerra Indo-Paquistanesa em 1947. E depois, mais uma guerra, e as tensões continuam até hoje. Mas não é só isso que aflige o país. O Paquistão é abalado por um índice altíssimo de corrupção, tensões internas e atividades terroristas. Como vocês devem se lembrar, foi aqui no Paquistão que o Bin Laden foi finalmente capturado. Outros problemas como superpopulação, pobre infraestrutura, intolerância religiosa e desemprego ajudam a deteriorar ainda mais as condições precárias de vida de muitos cidadãos que se veem forçados a deixar seu país em busca de condições melhores. Hoje há paquistaneses por todo o mundo, a maioria dos quais são muçulmanos moderados apenas em busca de melhores condições de vida. Alguns países se aproveitam da má sorte dos paquistaneses e os empregam como mão de obra semi-escrava. As grandes obras de Dubai, por exemplo, foram construídas, em grande parte, por paquistaneses e outras nacionalidades que vivem e trabalham em condições no mínimo questionáveis. Número 8. República Democrática do Congo. A primeira nação africana na lista. Então, antes de falar sobre o Congo, eu devo lembrar que a África talvez é o continente mais generalizado e mal entendido de todos. A África é um continente de contrastes, é o berço da humanidade e logo tem um histórico de ocupação humana mais longo que qualquer outro continente. Por séculos durante a nossa história recente, o continente foi tratado pelos europeus como uma zona de exploração humana e econômica. Durante esses séculos, os opressores europeus criaram na África uma infraestrutura cujo objetivo não era o enriquecimento das colônias, mas sim o enriquecimento da parasitocracia europeia. E sim, parasitocracia, embora esse termo não seja oficialmente usado, ele se aplica perfeitamente à política europeia da época. Quando falamos da história da África, o termo colônia é um tanto politicamente correto. Afinal, o que é hoje Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia eram também colônias europeias e receberam um tratamento bem diferente e também ocupavam uma posição diferente e mais privilegiada na agenda e nas intenções dos colonizadores. E não foi esse o caso com as assim chamadas colônias na África. Essas últimas eram para os parasitocratas europeus nada mais que zonas de exploração humana e econômica. É claro que nem tudo foi um mar de rosas no caso dessas colônias menos maltratadas, principalmente da perspectiva dos nativos de lá, mas nesses lugares os europeus pelo menos criaram uma infraestrutura que possibilitou o desenvolvimento posterior desses países após sua independência. Mas enfim, no final das contas, as assim chamadas colônias na África receberam a sua independência, mas o estrago já estava feito, e muito bem feito ou mal feito. E no caso da República Democrática do Congo, esse estrago deixado pelos belgas é corrupção, instabilidade política, péssima infraestrutura e um longo histórico de conflito, para dizer o mínimo. No Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, o país ocupa o penúltimo lugar na lista de 187 países. Ironicamente, o país é rico em recursos naturais. A República Democrática do Congo é um dos piores lugares do mundo para mulheres. Estupro é parte da cultura local, assim como a impunidade para tais crimes. Conflitos, genocídios, doença, fome, falta de assistência médica têm custado a vida de mais de 5 milhões de pessoas desde o início das guerras civis há quase 20 anos. Uma estimativa feita pela International Rescue Committee revela que metade desses mortos são crianças com menos de 5 anos de idade.
Religiões tradicionais africanas são frequentemente generalizadas e tratadas com preconceito, embora tais religiões tenham um histórico muito mais pacífico comparado com as religiões que geram tais preconceitos. De qualquer maneira, na República Democrática do Congo, a população é 80% cristã. Islamismo e religiões africanas são minorias por aqui. E ao contrário do Brasil, onde cristãos rezam para ganhar um carro ou agradecer o peru gordo na ceia de Natal, aqui na República Democrática do Congo, os cristãos rezam para que a guerra acabe, ou para que tenham mais um dia de vida, ou por um simples prato de comida. E apesar de sua sincera fé, tais preces dificilmente são atendidas. E eles morrem aos milhares. Então, da próxima vez que você no Brasil pensar em rezar para pedir ou agradecer alguma futilidade material, pense nessas crianças e faça uma doação para a Unicef ou Médicos Sem Fronteiras. O próximo na lista é o Sudão, uma nação que quase não conhece a paz. Desde sua independência do Egito e do Império Britânico em 56, o país tem passado mais tempo em guerra do que em paz. Conflitos internos entre rebeldes e o governo têm gerado caos no país desde 2004. Você provavelmente já ouviu falar da crise humanitária da região de Darfur, mas esse conflito ainda existente não é o único. Além de Darfur, tensões entre Sudão do Sul e Sudão, fome, falta de saneamento, doenças, falta de auxílio médico têm criado um verdadeiro inferno na terra para milhões de refugiados, muitos dos quais são crianças. O número de mortos e refugiados desde que o conflito começou varia drasticamente dependendo da fonte consultada. De acordo com a ONU, a estimativa é de 300 mil mortos e 2.850.000 refugiados. As fontes menos confiáveis do governo sudanês reportam um número muito mais baixo. Além de todos esses problemas, a escravidão ainda existe no Sudão. Sim, em pleno século XXI, milhares de pessoas são sequestradas e vendidas como mercadoria para trabalho forçado. Mutilação genital feminina também é muito comum no país. A Somália ocupa o 6º lugar no ranking dos países mais violentos do mundo. No entanto, entre os países mais corruptos do mundo, ela ocupa o 1º lugar ao lado da Coreia do Norte. Pirataria é muito comum no país e, não, eu não me refiro a cópias ilegais de DVDs, eu me refiro a capangas fortemente armados saqueando e sequestrando navios estrangeiros. Infelizmente, essa atividade predatória é importante para a economia do país. A Somália viveu por décadas num estado de anarquia. Longos conflitos internos afetaram a capacidade do país de lidar com desastres naturais, como seca e a fome subsequente que custou a vida de 500 mil de pessoas num período de 20 anos. O ensino no país por muito tempo estava falido, mas viu melhora nos últimos anos. Em algumas áreas mais remotas, no entanto, a alfabetização se resume em estudar e decorar o Alcorão. De fato, a Somália ocupa a posição de país mais religioso do mundo, ao lado de Bangladesh e também do africano Níger, onde, de acordo com a pesquisa da Pew Research Center, 100% de seus cidadãos consideram religião importante em sua vida diária. 98,8% desses praticantes são muçulmanos. A Somália é considerada um dos piores lugares do mundo para mulheres. É o país que mais pratica a mutilação genital feminina. 98% das mulheres no país já sofreram mutilação genital quando meninas. Mutilação genital feminina é uma prática exclusivamente religiosa. Logo, as pessoas que destroem o corpo dessas meninas praticam tal brutalidade com a convicção de que estão fazendo bem. E por ser um ritual religioso, é extremamente difícil convencer seus praticantes a não praticá-lo, por mais condenável que seja. Então, infelizmente, essa prática desnecessária, brutal e anti-humana continua a arruinar a vida de milhões de meninas pelo mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 125 milhões de mulheres atualmente já foram mutiladas. Esse número é maior que a população total de mulheres no Brasil hoje. Quinto lugar na lista é a República Centro-Africana. O país tem vivido num estado de instabilidade política desde sua independência da França em 1960. Atualmente, a República Centro-Africana é um dos países mais pobres do mundo, com o 3º índice de desenvolvimento humano mais baixo do planeta. O país já presenciou numerosos golpes de Estado e por algum tempo até viveu sob a tirania de um imperador autodeclarado. O país é considerado um estado falido. Grandes tensões étnicas e religiosas são como uma bomba relógio na República Centro-Africana que pode explodir a qualquer momento. De fato, a própria ONU já alertou sobre o risco de tal genocídio vir à tona. Apesar de sua infeliz situação, o país conta com um grande potencial em termos de agricultura, além de ter ricas reservas de diamante.
Mesmo assim, a corrupção demasiada impede que tais recursos sejam usados para a melhoria do país. Número 4. Sudão do Sul. O Sudão do Sul se tornou independente do Sudão em 2011, seguindo o Acordo de Paz de 2005, que pôs fim a uma longa guerra civil. O Sudão do Sul é o país mais jovem da África, então se você tem um atlas, certifique-se de que seu atlas está atualizado. Em 2013, o país entrou em crise e conflitos entre tropas do governo e facções rebeldes resultaram na morte de milhares de pessoas, deixando também cerca de 800 mil refugiados. O país tem ricas reservas de petróleo, as quais são de importância primordial para a economia. No entanto, o conflito iniciado em 2013 afetou a indústria, agravando ainda mais a situação do país. Uma força de manutenção da paz foi implantada no país pela ONU, mas os conflitos continuam. Além de disputas de fronteira, o histórico de conflitos entre o Norte e o Sul também tem origens étnicas e religiosas, uma vez que há tensões entre árabes muçulmanos no Norte e negros cristãos no Sul. Número 3. Afeganistão. O Afeganistão tem um longo histórico de conflitos e instabilidade política. Como consequência, sua infraestrutura está em ruínas e muitos de seus cidadãos são refugiados. O Talibã até trouxe uma relativa estabilidade política ao país, mas seu extremismo islâmico também atraiu muita atenção negativa internacionalmente. De fato, até o final de 2001, o Talibã controlava cerca de 90% do país, mas apenas 3 países o reconheciam como uma forma de governo legítima. Você provavelmente se lembra do conflito que se seguiu em 11 de setembro de 2001, quando o Talibã se recusou a entregar Osama Bin Laden. Depois de alguns anos de presença militar ocidental no país, parecia que o Talibã havia sido derrotado, mas o grupo extremista contra-atacou e os conflitos continuaram. Atualmente, em 2015, há cerca de 10 mil soldados americanos no Afeganistão. Talvez seja importante mencionar também que o comércio de drogas ajuda a sustentar a fraca economia do país. O Afeganistão fornece 90% do ópio em todo o mundo, que é a matéria-prima da heroína. Agora chegamos ao segundo colocado da lista, que é o Iraque. Talvez não seja nenhuma surpresa, mas a área que hoje é conhecida como Iraque já foi berço de uma das civilizações mais antigas e influenciais da história, como os Sumérios. O país tem tudo o que ele precisaria ter para ser um paraíso histórico e cultural para toda a humanidade. Mas, infelizmente, no entanto, o país tem sido palco de violentos conflitos em tempos recentes. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos foi no mínimo questionável e, assim como outras intervenções militares lideradas pelos Estados Unidos, a invasão do Iraque tem sim uma dimensão polêmica que não é o foco desse vídeo. Após a retirada de forças americanas em 2011, o governo iraquiano vem enfrentando dificuldade em manter a estabilidade no país. Conflitos internos entre muçulmanos xiitas e sunitas e também a presença do grupo islâmico extremista ISIS em partes do país tem ajudado a agravar muito a situação. Agora chegamos ao número 1 da lista, atualmente o país mais violento do mundo, a Síria. Os conflitos que se iniciaram em 2011 são os responsáveis por essa triste colocação que a Síria ocupa no Índice Global da Paz hoje. Vale notar que poucos anos antes do conflito, em 2008, por exemplo, a Síria estava mais bem colocada que os Estados Unidos e que o Brasil também, no ranking da paz. É difícil simplificar o que se passa na Síria. Muitas vezes nós tentamos simplificar histórias em nossas mentes com conceitos fáceis e pré-pensados como herói e vilão, mas em meio ao caos que se passa na Síria, a história é um pouquinho complicada. Mas é um triste fato que nenhum dos lados tem muita preocupação com civis. Um grupo islâmico fundamentalista presente na Síria e no Iraque que tem ganhado muita presença na mídia é o Estado Islâmico, conhecido por essa sigla, pronunciado ISIS em inglês. Talvez você mesmo já viu alguns de seus vídeos macabros compartilhados em mídias sociais. Até mesmo a própria Al-Qaeda condenou a brutalidade desse grupo islâmico. Eles estão presentes na Síria e no Iraque e ganhando forças, com o objetivo de construir um Estado estritamente sob lei islâmica, ou lei Sharia. O que havia começado como protestos se elevou a nível de uma guerra civil que já dura anos. De acordo com a ONU e outras fontes aqui apresentadas, 220 mil sírios haviam morrido até março de 2015. Allahu Akbar! Allahu Akbar! 11 milhões foram forçados a deixar seus lares devido ao conflito. Entre esses, 4 milhões deixaram a Síria, a maioria dos quais são mulheres e crianças.
Esse é um dos maiores êxodos de refugiados da história recente. Uma estimativa da ONU afirma que 12,6 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária. Entre essas, 5,6 milhões são crianças. Infelizmente, um número relativamente pequeno desses refugiados conseguiu encontrar um lar em outro país. A maioria dos sírios dispersados pelos conflitos foi acolhido por países vizinhos, mas há também países mais distantes que se ofereceram para acolher parte dos refugiados. Um deles é o Brasil, onde um número relativamente pequeno de sírios encontrou refúgio. E com essa informação eu gostaria de convidá-los a dar as boas-vindas a essas pessoas no Brasil. Caso você conheça refugiados sírios em sua cidade, tente oferecer alguma ajuda. Muitos precisam se integrar na sociedade brasileira, conseguir trabalho, aprender português e reconstruir suas vidas. Sim, o Brasil tem seus problemas, mas nada comparado com o que a Síria está passando atualmente. É errado e também egoísta achar que somente países ricos deveriam se importar e acolher refugiados. Para saber mais sobre como você pode ajudar, veja a descrição do vídeo abaixo. Para terminar esse vídeo, há algumas coisas importantes a serem ditas. Primeiro, é tentar despertar consciência contra o preconceito e generalização que podem ser feitas com os dados aqui apresentados. Não, a África não se resume nisso, a África é um continente enorme e diverso. Há países africanos à frente do Brasil no Índice Global da Paz, assim como há países africanos com uma ótima taxa de crescimento econômico. Então, por favor, não generalize a África. Não, o Oriente Médio não se resume nisso. Há países no Oriente Médio, até mesmo próximos à Síria, que desfrutam de uma alta pontuação no Índice Global da Paz. E por fim, não devemos generalizar a religião islâmica. Há sim grupos extremistas com motivações inegavelmente religiosas, mas a grande maioria dos muçulmanos são pessoas de fato pacíficas e moderadas e perfeitamente capazes de viver em paz em uma sociedade multicultural. O Islã é uma religião de contrastes e pouco entendida pelo brasileiro que dificilmente procura saber sobre outra crença além da sua. Assim como há enormes diferenças de interpretações bíblicas e discordâncias entre os cristãos, há também enormes diferenças entre interpretações corânicas e discordâncias entre os muçulmanos também. Quanto a outras observações feitas sobre a religião aqui, eu devo deixar claro que não é minha intenção ofender a crença de ninguém. No entanto, por mais importante que religião seja para algumas pessoas, não tem como falar dos 10 países mais violentos do mundo e omitir o fanatismo e o fundamentalismo religioso que está intimamente ligado à miséria e violência desses países. E por fim, todos os ganhos da monetização desse vídeo irão para a Unicef e Médicos Sem Fronteiras, que são organizações de ajuda humanitária sem fins lucrativos e sem segundas intenções. Eu peço que vocês façam o mesmo dentro das suas condições e doem a essas organizações para que elas continuem a aliviar crises humanitárias nesses países e no resto do mundo. A doação mínima para a Unicef é de R$15 e para Médicos Sem Fronteiras é de R$34. De fato, não é muita coisa, ou seja, você não precisa e nem deveria esperar ficar rico para ajudar as pessoas que têm menos que você. Você pode doar uma vez só ou mensalmente. E sim, R$34 faz diferença, é o bastante para fornecer vitamina A para 320 crianças desnutridas, ajudando a prevenir a cegueira. Os links para a doação estão na descrição do vídeo abaixo, então vai lá e faça a diferença. Se você gostou desse vídeo, talvez você também queira assistir meu outro vídeo sobre os 10 países mais seguros e pacíficos do mundo. E lembre-se de checar a descrição do vídeo para links e também fontes utilizadas aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.